Olá pessoal, aqui é o Samuel Alves, do Departamento de Ciências Sociais e Filosofia do Cefet-MG. Nesse vídeo vou falar sobre a questão da técnica na obra de Aristóteles. Como que Aristóteles compreende o fenômeno da técnica e como que essa noção está inserida num contexto geral, da sua obra, do seu arcabouço conceitual para explicar o ser humano, as diversas dimensões da vida humana. O primeiro elemento, então, a se referir é a chamada teoria da tripartição da alma, que é formulada pelo Aristóteles para explicar os seres vivos. A alma, para Aristóteles, é aquilo que anima ou dá vida a um corpo. Mas, naturalmente, nem todos os seres vivos são iguais, e portanto para Aristóteles essa diferença também é uma diferença da alma. Então a primeira dimensão da alma, a primeira atividade da alma ou a parte da alma é a alma vegetativa. Todos os seres vivos compartilham ou possuem uma atividade vegetativa. Ela é responsável naturalmente as atividades fisiológicas, de nascer, crescer, se reproduzir, morrer, se alimentar, enfim, essas funções que estão presentes em plantas, animais em geral. Além disso, alguns seres vivos, no caso dos animais, além de uma alma que exerce uma atividade vegetativa, eles possuem uma alma que exerce uma atividade apetitiva ou desiderativa. E apenas os seres humanos possuem, além dessa alma irracional, que é dividida em vegetativa e apetitiva, possuem, apenas os homens, a alma racional, ou a atividade racional na alma. Nós vamos falar mais detidamente da alma apetitiva e da alma racional, na medida em que são características, capacidades ligadas a essas dimensões da alma que explicam o fenômeno da técnica na teoria aristotélica. A alma apetitiva, ela não se limita a essas características que eu estou enumerando aqui, mas ela tem, por exemplo, também a atividade do desejo. Mas são essas três faculdades psíquicas que eu quero destacar na teoria aristotélica da alma, porque a percepção, os sentidos, a memória e a experiência são faculdades que capacitam o homem a conhecer. Elas são como pré-requisitos para o conhecimento. Enquanto que a alma racional, ela possui disposições, vejam como existe uma diferença dessa noção, não são simplesmente faculdades psíquicas, são disposições, ou seja, são capacidades, elas não estão dadas, elas precisam ser desenvolvidas, e que com as quais é possível expressar a verdade. Sobre elas, o Aristóteles diz, são 5 os itens pelos quais a alma acerta a verdade ao afirmar ou negar. Naturalmente isso tem uma questão lógica aqui por trás. Apenas proposições, sentenças que fazem afirmações ou negações, ou que enunciam algo sobre o mundo, que podem ser verdadeiras ou falsas. E são essas atividades da alma racional, a técnica, a ciência, a sensatez, a sabedoria e a inteligência, que possibilitam o homem alcançar a verdade. Então, essas capacidades se dividem em 2 grupos, as que se referem às coisas contingentes, a tudo aquilo que é contingente, ou seja, aquilo que é de um modo, mas pode ser de outro, e aquelas que
buscam a verdade sobre as coisas que são necessárias, né? Sobre elas, né, são três, né, disposições: a ciência, que se ocupa do que pode ser demonstrado, né, ela está ligada ao exercício da demonstração lógica; o entendimento, que é a capacidade de conhecer os princípios, né, ou de, né, alcançar, né, os princípios das coisas; e a sabedoria, que na verdade é uma unidade entre a ciência e o entendimento, e que é a forma superior, né, de a virtude maior, né, que permite ao homem o conhecimento das coisas divinas. Mas nos interessa, né, mais particularmente, né, a parte da alma racional que se ocupa das coisas contingentes, né, porque é nela que nós vamos encontrar justamente a técnica, né. Sobre isso, né, então, né, antes, né, o Aristóteles diz que nós julgamos que aquilo de que nós temos ciência, né, não pode ser de outro modo, né. Por outro lado, passa-nos despercebido se as coisas que podem ser de outro modo são ou não um caso quando não as estamos considerando. Então, a diferença fundamental está aqui, né? Aquilo, né, o Aristóteles é muito cuidadoso nesse uso das palavras, né? Quando ele está querendo dizer, quando nós usamos a palavra ciência, nós temos ciência de algo, né? Ele entende que o uso dessa palavra pressupõe a ideia de que nós estamos nos referindo a uma coisa que é necessariamente desse modo e que, portanto, é eterno, né? Não estão suscetíveis à geração e corrupção, né? Já, né, as coisas que são de, né, que num determinado momento que estão sendo observadas são de um modo, mas podem ser de outro, né? Elas são objeto de um outro tipo de conhecimento, né? E entre elas existem aquilo que pode ser produzido e aquilo que nós podemos fazer, né? Então a distinção fundamental entre a técnica e a sensatez, o discernimento ou a prudência, né, são diferentes traduções usadas. Ela diz respeito ao conhecimento daquilo que nós podemos fazer, né? Ou a ação que é dirigida pela razão. Então, né, numa definição, né, muito usada, né, a técnica é uma disposição da alma acompanhada da razão que dirige a produção, enquanto o discernimento, ela dirige o agir, a ação, né? Bom, então, voltando, né, pegando assim no princípio dessa construção argumentativa, né, na alma irracional, em sua atividade apetitiva, nós temos aquelas faculdades psíquicas que são pré-requisitos para o conhecimento, né? A primeira delas é a percepção. A percepção, então, ela é coextensiva a todo o gênero animal. Todos os animais são dotados de percepção. Mas a percepção ou a sensação, ela não é uma forma de sabedoria, né? Embora ela nos forneça informações, né, que são decisivas a respeito das coisas particulares, né? Elas não dizem o porquê de nada, né? Elas não fornecem explicação, mas ela simplesmente, né, nos dá uma informação imediata e que digamos, incontornável, né? O dado da experiência é incontornável. Então, no caso, né, o fogo é quente. Esse é um dado da experiência, né? Mas as sensações não são suficientes para nos dizer o porquê, né? Mas as sensações, elas são um meio, né, pelo qual nós obtemos essas informações sobre o mundo, né, e por isso elas são tão estimadas, né? Quando o Aristóteles começa na metafísica dizendo, né, que todos os homens propendem ao saber, né, ele está querendo, né, já
construir, desde o princípio, né, da sua argumentação, a ideia de que o que diferencia o ser humano de todos os demais é o fato de que ele tem alma racional e os demais não. Né? Portanto, a excelência, né, humana, ela vai se manifestar na excelência do exercício disso que é próprio do ser humano, né, que é a alma racional. Ora, já no início, né, nas sensações, naquilo que nós compartilhamos com os animais, essa característica do ser humano se manifesta, porque a estima pelas sensações ela é relacionada ao fato de que elas nos fornecem, né, essa possibilidade de conhecer, né, as coisas. E é exatamente por isso que ele vai também afirmar que entre as sensações, a que é mais estimada, né, a que nos permite conhecer e que mostra mais diferenças sobre as coisas é a visão, e portanto ela é mais estimada. Né? Então, os sentidos são estimados em si mesmos, né, mas a visão mais. E isso tem a ver com o fato de que, né, o Aristóteles está pensando assim, quando você considera que uma pessoa não tem uma determinada capacidade sensitiva, a gente considera isso um infortúnio, né? Mas de todos, né, a cegueira, a perda da visão, ela é mais prejudicial, né? Ela torna a pessoa, digamos, mais vulnerável, mais dependente, porque, né, ela deixa de conhecer mais coisas, né, sobre o mundo. Né, e naturalmente pensando aqui no que é essa limitação dentro do contexto, né, histórico em que Aristóteles tem inserido. Mas ele vai fazer uma afirmação bastante curiosa, né, também no texto da Metafísica, quando ele diz que são perspicazes, né, ou têm capacidades sem o aprendizado os que não são capazes de ouvir. Né? Então a abelha, por exemplo, é um ser que tem, né, uma capacidade muito notável, né, construir colmeias super complexas, produzir o mel, mas é um animal que não é dotado de audição. Né? Essas informações sobre diferentes formas de seres vivos são muito abundantes na obra do Aristóteles, não apenas porque ele era filho de um médico, mas porque ele, em grande medida, era um biólogo. Né? Ele dedicou boa parte da sua vida à dissecação de animais, ao estudo de plantas, de todas as espécies, classificações minuciosas. Né? Então, a obra dele é sempre muito abundante nessas comparações, nesses exemplos, né, tirados, né, da natureza dos seres vivos. E ele vai fazer essa afirmação que é bastante curiosa, né? Aprendem todos os que possuem, além da memória, também esta sensação, a audição, né? A capacidade de ouvir. Isso tem a ver com uma característica muito peculiar da cultura grega da época, em que o ensino, né, era transmitido pela oralidade. Existia a escrita, mas não existia, né, naturalmente, né, vocês todos devem saber que a imprensa é uma invenção, né, 2000 anos praticamente posterior a Aristóteles, quase 2000 anos. E então, assim, produzir livros, né, e textos era muito dispendioso. Né? Então, mesmo no que era, digamos, a leitura, né, de um registro, ela era, de modo geral, feita por uma pessoa para uma plateia. Né? Então, aprender pelos livros era também aprender ouvindo. Né? Era raro as pessoas terem acessos a vastos acervos, né, de escritos. Então, o Aristóteles, né, faz essa afirmação aqui muito centrada, né, nessa perspectiva cultural em que a audição, né, ela é considerada condição necessária para o aprendizado. Mas então, né, nós temos, né, além da faculdade psíquica, da percepção, a memória. Né, e a memória está presente em muitos animais, mas não em todos. Né? E mesmo nos diversos animais ela está presente em níveis bastante diferentes.
O Aristóteles tem uma compreensão muito clara a respeito disso, porque nas suas dissecações ele observava a diferença considerável de tamanho dos cérebros, né, dos animais. Então, ele vai percebendo que animais que são capazes, né, de registrar mais informações, né, coincidentemente ou não, né, naturalmente, no caso não, possuem, de modo geral, cérebros, né, maiores. Então, a memória está associada, né, a essa dimensão fisiológica, e ela tem um papel fundamental, né, porque a recordação é necessária para o aprendizado, né, sem se lembrar, né, das informações que nós já vivenciamos ou, né, nos foram transmitidas, nós não aprendemos, né? Então, né, mesmo cavalos, né, quando aprendem determinados comandos, né, para obedecer o cavaleiro, cães, né, treinados, né, todo esse aprendizado desses animais demandam um nível de memória, né, de capacidade de retenção de memória. E aquilo que Aristóteles chama de experiência, né, também só pode advir, né, da memória. Então, o que é, né, a experiência? A experiência também é uma faculdade psíquica. Ela é ainda mais característica dos homens, embora esteja presente em alguns poucos animais, como esses que eu acabei de mencionar, né, que são animais que podem, experimentando determinada informação, determinado acontecimento, eles acabam, né, desenvolvendo um aprendizado. Um exemplo bem contemporâneo, digamos assim, em algumas fazendas de criação de gado, né, os pecuaristas utilizam cercas elétricas, né, que elas são mais econômicas em termos de instalar e mais fáceis de mover, e elas são criação de gado bovino, né, eu estou me referindo. Simplesmente um fio a pouco mais de um palmo do chão, né, e sempre que o boi vai, né, na direção da cerca, esbarra, leva um pequeno choque. Né? Com o tempo, os bois param de ultrapassar aquele limite, né? Eles não precisam continuar levando choque sempre, né? Porque eles têm essa memória. Então, eles fixam, né, essa informação, e a partir daí, né, sabem controlar o seu comportamento. Mas então, a experiência, né, ela é compartilhada com poucos, né, outros seres vivos, e surge da memória, né? Diversas recordações, né, de um mesmo fato que perfazem a capacidade de uma experiência. No homem, naturalmente, a experiência vai atingir um nível muito superior ao que é observável em outros seres vivos, em outros animais, a ponto, né, de que a experiência, em alguns aspectos, é semelhante à técnica e à ciência. Né, e o Aristóteles vai afirmar: a ciência e a técnica chegam, né, através da experiência. A experiência produz a técnica e a inexperiência o acaso. Ora, o que exatamente, né, isso quer dizer? A experiência produz a técnica e a inexperiência, o acaso, na medida em que, quando você tem, né, essa informação repetida, essa recordação de fatos semelhantes, né, você é capaz de prever, né, que agindo, né, ou intervindo sobre determinado objeto de determinada maneira, você vai produzir um determinado resultado, né? Enquanto que esse resultado, que é o resultado desejado, ele só é alcançado sem a experiência, né, se for por acaso, né? Quando você é bem sucedido, né, sendo inexperiente, né, esse resultado, ele é um resultado, né, que se deu ao acaso, você não tem garantia de obtê-lo sempre, né?
Isso, né, para usar uma expressão muito contemporânea, né, alguns diriam a sorte de principiante, né? Então, a experiência, ela é um conhecimento, né, mas ele é um conhecimento limitado, né, porque ela conhece apenas a fatualidade ou o que da coisa. Quem conhece por experiência sabe que é assim, né? Não sabe o porquê é assim. E aqui a gente chega numa das diferenciações fundamentais, né, da experiência para a técnica. Vai dizer do Aristóteles, né, a diferença entre o artista, o técnico e o experiente é que quem conhece pela técnica conhece a causa. Os experientes conhecem o que, mas não o porquê. Né? E conhecer o porquê, né, envolve conhecer a causa. Ora, esse conhecimento, né, da técnica, ele aparece ou ele se desenvolve quando, de diversas considerações da experiência, você já tem, né, uma experiência, né, ou seja, né, recordações organizadas que te permitem saber como obter sucesso, né, numa atividade, né, você dá um salto, né, e formula uma noção universal, ou seja, envolve aqui a capacidade de abstração. E por isso a gente sai do âmbito da alma irracional e de uma faculdade psíquica da alma irracional para uma atividade da alma racional, né, a técnica. E essa noção universal está, né, então ligada a esse conhecimento da razão, né, e da causa das coisas. Então aqui a gente vai abrir um pequeno parênteses para falar dessa palavra, né, que tem uma importância fundamental na filosofia aristotélica, que é a ideia de causa. O Aristóteles formula algo que ficou conhecido na história da filosofia como teoria das quatro causas. Né? Ele vai dizer que a palavra causa ela é usada em 4 sentidos, né, e que esses sentidos estão ligados a diferentes, não apenas diferentes formas de uso da palavra, mas a diferentes relações causais, né, propriamente ditas. Né? De todo modo, né, antes, né, disso, né, é importante entender que quando Aristóteles utiliza, né, essa expressão, a causa, ele está se referindo àquilo que responde à pergunta por quê? Por que algo aconteceu? Né? A resposta para uma pergunta, né, desse tipo sempre envolve apontar a causa, né? E apontar a causa pode ser formular uma explicação, mas pode ser também apontar por uma entidade, né? Né? Uma determinada entidade é a causa de um determinado fenômeno, né, que você está se perguntando o porquê, né, dele ter ocorrido. Ou a propriedade de uma entidade, né, pode ser a causa, né, deste fenômeno que está sendo investigado. Mas também falar da causa pode ser descrever um princípio, né, de movimento, né, onde, né, se desencadeia, né, um determinado processo, a partir de onde, né, ele se desencadeia e o que é essa força, né, que produz esse movimento. Bom, então o Aristóteles enumera, né, os 4 tipos de causas. A primeira delas é a chamada causa formal. Né? A causa formal ela diz respeito, né, à forma, em sentido, né, abstrato, né, de uma determinada coisa. Né? Mas em alguns contextos, né, ele vai se referir à causa formal por outras expressões que não a palavra grega eidos, né, a palavra morfê, que tem a ver com acabamento, né, completar, né, algo, né, que está nessa concepção, né, e em alguns poucos casos utiliza ainda a palavra logos, né, para falar dessa causa formal como um pensamento.
né? Então, né, para resgatar aqui um exemplo muito famoso da obra aristotélica, ele fala da estátua, né? Imaginem um artesão que está produzindo uma estátua, por exemplo, uma estátua de um líder político que vai ser colocada numa praça pública. E essa estátua está sendo moldada, né, esculpida em mármore. A imagem mental deste líder, né, é a causa formal da estátua, né? Mas nós temos ainda a causa material, né? A causa material é a matéria, né? Na maior parte dos contextos, né, em que o Aristóteles refere esse tipo de causa. No caso, né, do exemplo da estátua, o mármore, né, é a causa material da estátua. Em alguns outros contextos, o Aristóteles vai utilizar essa expressão toex ho, aquilo de que procede, né? Ou então a referência ao que é imanente ou o que é subjacente, né, ao objeto que está sendo investigado, né, cuja causa, o fenômeno cuja causa está sendo investigado. O que é imanente a ele, ou aquilo de onde ele procede, né? Em todos esses sentidos, né, nós estamos nos referindo ao mesmo tipo de causa. A causa pode ser ainda a causa eficiente, né? O sentido mais usual, né, da causa eficiente é a referência ao producente, ao produtor, né? No caso da estátua, né, o artista é a causa eficiente, né? A causa eficiente também ela é referida por essa expressão, né, que se refere a de onde procede o movimento, né? Ou também aquilo que produz, né, que pode não ser uma pessoa, né, mas pode ser um objeto, ou um dado processo, né? O que produz, ou de onde provém o movimento, ou o produtor do producente, né? São todos causas eficientes. E por fim, né, a causa final, né, que tem uma importância também diferenciada, né, na teoria aristotélica, a ideia de telos, né, de finalidade. No caso, né, do exemplo da estátua, né, honrar este líder político é a finalidade, né, o porquê a causa, a estátua vai ser construída e colocada na praça. Então, né, a finalidade, né, de um vir a ser, né, desse objeto, né, é causa, né, de sua existência, né, causa dele. O sentido de causa final, né, pode ser também apresentado por essas expressões, né, o em vista de que? Em vista de que algo é feito, né? Ou aquilo que é bom, né? O bom aqui está relacionado à ideia de uma perfectibilização, né? O fim adequado a determinada coisa é a finalidade, né, do seu processo, né, se desenrolar, né, e nesse sentido é também causa. Então, entendido, né, a teoria das quatro causas, né, a questão é retornar à diferenciação entre a técnica e a experiência, né? O Aristóteles vai dizer, né, aparentemente, né, a experiência não é diferente da técnica, né? Pois muitas vezes a pessoa que tem a experiência de fazer determinada coisa tem mais sucesso do que aqueles que conhecem as causas, que dominam a explicação, o porquê, né? Isso tem um motivo, né, muito importante, né, que é o fato de que
como a gente disse lá no começo, né, a alma racional ela está ligada a noções abstratas, né, a um conhecimento daquilo que é universal, né? Então a técnica é um conhecimento de universais, né? Por isso ela é um conhecimento das explicações, do porquê, da causa. Mas a experiência é conhecimento das coisas particulares. E a produção, ela, embora, né, no caso da técnica, ela seja orientada por uma noção universal, um conhecimento do porquê, né, ela sempre se exerce sobre uma coisa particular. Então, o exemplo que o Aristóteles, né, cita na Ética é a do construtor. Né? Então, o trabalhador braçal ele pode erguer as paredes de uma casa com mais perfeição e precisão do que o arquiteto, mas, né, existe uma diferença muito importante sobre o conhecimento por experiência e o conhecimento pela prática. Primeiro que se o conhecimento pela experiência ele não é conhecimento das causas, ele é adquirido, né, como? Né, ele é adquirido na prática, pelo exercício, pela repetição. Né, por isso essa proximidade tão, né, direta, né, essa dependência, né, da experiência da memória. Agora, o fato de que a experiência ela é aprendida na prática implica que ela não pode ser ensinada, né? O que o pedreiro, né, o servente de pedreiro pode fazer é mostrar ele fazendo e uma outra pessoa repetir, né? Mas ela só vai adquirir esse conhecimento, né, da experiência fazendo repetidas vezes. Não existe como transmitir, né, da forma como ele sabe, né, o seu conhecimento. Então, isso coloca o conhecimento técnico num patamar superior, né, ao conhecimento pela experiência. Porque, segundo, né, como Aristóteles diz, nós consideramos, né, sábio, né, sinal de saber ser capaz de ensinar. E por isso a técnica é mais conhecimento que a experiência, porque quem conhece pela técnica conhece a causa, o porquê, e por isso é capaz de ensinar, mas quem conhece pela experiência não. Então, ao contrário da experiência, a técnica, né, ela tem essa capacidade de ser ensinada. Então, estabelecida aqui a diferenciação entre a técnica e a experiência, é importante para compreender, né, o conceito aristotélico de técnica, diferenciá-lo da outra disposição da alma racional que conhece as coisas contingentes, que é o discernimento, né, ou a prudência, ou a sensatez. Né? Ambos, né, estão ligados, né, a uma atividade, né, relacionada às coisas contingentes. Mas enquanto a técnica está relacionada à produção, o discernimento, a prudência está relacionada à ação. Né? O que isso exatamente quer dizer? Né? Quer dizer que a prudência, né, o discernimento, envolve uma capacidade, né, de controlar as paixões, os afetos, os desejos. Né? E essa capacidade ela é adquirida através do hábito. Né? Ela também não pode ser aprendida pelo, né, simples ensinamento teórico. Né? Ela está ligada à consolidação no caráter das pessoas daquilo que o Aristóteles chama das virtudes morais. Né? Então, é o exercício do discernimento que permite o desenvolvimento na alma, né, das pessoas dessa disposição de caráter, né, que é a virtude. E nesse exercício, né, nessa ação, existe uma característica fundamental, né, que a finalidade dela é idêntica ao seu ato de execução.
O que isso quer dizer? Um exemplo de uma virtude moral, a coragem. O ato corajoso, né, ele é idêntico à coragem, né? Ou seja, você é corajoso na medida em que você executa atos de coragem, né? No caso, o ato de coragem é a capacidade de controlar o medo numa situação de perigo e agir de uma maneira que não é nem uma falta dessa capacidade de controlar um medo, que seria a covardia, nem um excesso, que seria digamos, ultrapassar, né, o medo e ignorar o perigo, que seria a temeridade, né? Então a covardia e a temeridade são extremos, são vícios, né, de dois extremos no que diz respeito à relação da alma racional com uma sensação que é o medo, né? E o meio termo é a coragem. E este meio termo, ninguém nasce com ele, né? Ele é desenvolvido na prática também, né? É adquirido pelo hábito, pelo exercício de, em situações de perigo, enfrentá-las com discernimento. Ora, então, ao contrário, né, do discernimento, a técnica, né, essa disposição que dirige o produzir, ela tem características, né, que diferenciam muito claramente, né, do discernimento, na medida em que, ao contrário, né, da prudência, do discernimento, a finalidade da ação técnica é distinta do seu ato de execução, né? Quer dizer, a finalidade da mesa, né, receber as refeições, né, receber as pessoas em volta, né, para fazer suas refeições juntas, ou então a mesa tem a finalidade de ser um utensílio para o estudo. Ora, esta finalidade, né, da atividade técnica que produz a mesa, ela é diferente, né, uma da outra, né? A atividade do marceneiro que fabrica a mesa é completamente diferente do seu resultado, que é a mesa, né, e para que ela serve. Ao contrário, né, do que são, né, as virtudes morais guiadas pela prudência. Então, Aristóteles vai dizer na Ética, né, toda técnica diz respeito ao vir a ser de algo, né, como que algo passa, né, a existir. E o conhecimento técnico tem a ver com o saber, né, como algo se engendra, né? E o princípio desse processo reside no produtor e não na coisa produzida, né? Isso diferencia, né, o aparecer, né, do objeto, né, que é resultado da ação técnica, né, do que existe por natureza, né? Quando, né, algo surge na natureza, ela surge como uma necessidade, né, e o princípio, né, desse aparecimento está nas próprias relações naturais, né? Então o princípio do fruto está na própria árvore, né, que dá origem a ele, né? Enquanto que a atividade técnica, né, tem sempre essa diferença em que o artista, né, ele domina pelo conhecimento das causas, né, e ele estabelece a finalidade, né, da sua atividade técnica, né, da sua produção, né, e dá origem àquele, né, resultado. Então, né, por isso a técnica é essa habilidade para produzir por raciocínio verdadeiro, né, tendo como objeto aquilo que pode ser de outro modo, né, aquilo que não é necessário, ao contrário do que vem a ser por natureza. Nas coisas naturais, né, nós temos essa ideia, essa questão, né, de que o princípio do movimento reside no
no ente, né? Naturalmente não em todos os fenômenos naturais, mas enfim. O artífice, ele é o princípio de movimento, né, da produção técnica, né? Esse é o argumento, essa é a questão central. Bem, então, há uma passagem bastante curiosa, né, na metafísica, em que o Aristóteles vai falar do advento, né, da técnica e depois do advento da ciência. Ele diz, né, quando outros inventaram mais técnicas, umas para as necessidades e outras para o divertimento, né, essas últimas, né, ou estes, né, os que deram origem às técnicas para o divertimento, são mais sábios, né, porque os seus conhecimentos não eram voltados à utilidade, né. Aqui tem uma compreensão, né, que para algumas pessoas pode soar meio aristocrática, né, mas que por Aristóteles a gente vai ver, né, no conjunto da passagem, isso tem a ver com uma constatação, né, do que é o processo histórico do desenvolvimento dessas capacidades humanas, né. A necessidade ou a utilidade, ela representa uma demanda exterior na colocação dos fins, né? Quando nós estamos falando, né, que o princípio de movimento, né, ou a finalidade, ela é colocada pelo artista, pelo artífice, pelo técnico, né, se essa finalidade ela é colocada pela utilidade ou pelas necessidades, né, ela tem uma dimensão de uma imposição externa, né? Quando uma pessoa cria, né, um arco e flecha, por exemplo, né, imaginem os primeiros artefatos criados para a caça, né? Existe ali um conhecimento, né, uma experiência que evolui para uma ideia de que, né, aquele pedaço, um determinado pedaço de madeira que tenha uma certa flexibilidade pode ser associado a uma corda para impulsionar algo que funciona como uma pequena lança, que vai ter mais poder, né, de fornecer a caça, né. Essa é uma criação, né, e naturalmente, enquanto, né, uma criação técnica, ela tem um valor enorme, né, mas a finalidade dela ela está posta pela necessidade da alimentação, né, e de alimentar contingentes populacionais cada vez maiores, né, na medida em que certas comunidades, né, dos homens ainda, né, muito primitivos vai aumentando. Mas quando, né, uma pessoa tem tempo e condições para se dispor a questões que não envolvem as necessidades, né, isso tem, né, uma dimensão de uma liberdade, né, não é essa palavra que vai aparecer aqui, mas ela tem o Aristóteles já reconhece, né, nessa criação uma sabedoria maior, né, porque ela está liberada dessa, né, necessidade. Então, quando todas as técnicas desse tipo, né, estavam já constituídas, foram inventadas as ciências, que não são voltadas nem ao prazer, nem às necessidades, nem né, nenhuma nem a outra, né, mas estão ligadas à contemplação, né? E aí ele vai dizer que, né, a primeira das ciências, né, ele utiliza a expressão técnica matemática, surge no Egito, pois lá o grupo dos sacerdotes teve lazer, né? O que ele está querendo dizer? Aqui a palavra lazer está se referindo também ao ócio, né? Ao tempo livre. Então a matemática ela se desenvolve no Egito porque você tem pessoas que podem se dedicar à contemplação, né? Ao exercício, né, da intelectualidade, né, e desenvolver, né, e promover esse salto de conhecimento da técnica em direção à ciência, ao conhecimento do que é necessário, né. Então, né, concluindo, né, o Aristóteles então utiliza a técnica para descrever, né, essa
essa capacidade de produzir, né, por raciocínio verdadeiro, onde o princípio da produção reside no artista e não na coisa produzida, né, e a técnica então vai ser, né, abordada e definida em diferentes planos, né, ela tem diferentes dimensões teóricas, né, essa concepção. No plano cognitivo, né, a técnica é essa forma pré-existente no intelecto do artista. Né? O artista ele é causa formal do objeto que ele cria. Né? E ele pode ser causa formal porque ele tem o conhecimento das causas, né, do correto procedimento da produção. No plano ontológico, né, então, em termos ontológicos, ou seja, em termos do ser, né, da técnica, né, está relacionado à obra, né, ao objeto criado, que é diferente de um ser natural. Né? O ente natural ele aparece por processos, né, que são naturais, enquanto que a técnica, né, tem essa dimensão objeto criado, é artificial, né, ele é resultado da atividade do artífice, do técnico. No plano prático, né, então a técnica é essa produção, né, que traz à existência algo que não existe na natureza, como a gente já viu. E no plano psicológico, né, a técnica é uma disposição, né? Veja, né, como nós começamos falando, as disposições na alma pela qual o homem conhece a verdade. Então, essa disposição na psique humana, na alma, que é gerada pelo repetido exercício, né, de trazer à existência a forma em sua mente. Né? Então, essa conexão, né, da experiência, da repetição da experiência, que permite o aparecimento de um juízo universal que expressa o conhecimento da causa, né, que pode trazer à existência, né, a forma, né, imaginada, né, pensada. E, por fim, né, no plano modal, né, existe essa relação entre a técnica e a fortuna, na medida em que ambas, né, se exercem sobre a matéria. Né? Quer dizer, a técnica ela envolve a associação entre a forma, né, pensada e a matéria. E da mesma maneira que a gente fala da fortuna, né, como a sorte como um processo que produz o resultado desejado, né, a técnica é uma disposição que permite, né, alcançar, né, também esse resultado desejado. Então é isso. A ideia, né, dessa exposição é facilitar para vocês a leitura dos textos indicados, né, as passagens selecionadas, capítulos 3 e 4 do livro 6 da Ética a Nicômaco e o capítulo 1º e 2º do livro 1 da Metafísica, além do artigo do Fernando Ripoente, a Técnica em Aristóteles. Na exposição eu ainda me referi me embasei, né, na obra do professor Lucas Angione da Unicamp, né, sobre a física de Aristóteles. E é isso, eu espero que a exposição seja proveitosa, né, e boa leitura a todos vocês.